A graça e a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Quanto tempo, né? Que a gente não tá presencialmente um perto do outro. Mas tudo tem um propósito de Deus. Nós temos que entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu e o pastor aqui, minha família, nós sentimos muito a falta de vocês. E queria dizer o quão importantes vocês são. Que nós somos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. E essas pedacinhos espalhados por aí, porque não estão juntinhos, mas quando nós nos tornamos juntos num só espírito, o corpo se faz completo. Amém? Essa semana eu e o pastor, nós estávamos lembrando das crianças da igreja e a gente começou a rir, sozinho, lembrando das peripécias de cada um deles e começamos a lembrar e nos alegrar aqui em casa e pensar como a gente sente saudade deles. Então, um beijo a todos vocês e junte sua família, vamos à palavra do Senhor essa noite, amém? Pegue sua Bíblia. Essa noite o Senhor tem uma palavra muito importante para nós. Uma palavra do trono de Deus, amém? Pegue a sua Bíblia e abra no livro de Esther, capítulo 4. O livro de Esther fica lá entre Neemias e Jó. Assim de achar, né? Achou Jó, volta um pouquinho para trás, tá o livro de Esther. Enquanto você procura o livro de Esther, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais uma noite. Obrigado pela tua guarda, pela tua misericórdia, pela tua palavra, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que nunca vai nos deixar sozinhos. A tua palavra diz que o Senhor foi e ia prepararmos morada, mas que o Consolador ficaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e o Senhor não mente. Colocamos agora a nossa mente e o nosso coração cativo à tua palavra, Senhor. Abre-nos o entendimento, Pai, para aprender mais de ti, para te obedecer. Em nome de Jesus, amém. Eu convido você a pegar a tua palavra agora e lermos juntos o capítulo 4. Eu gostaria de ler todinho, ele é bem pequeno, e para a gente entender algumas coisas do Senhor. Amém? Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade, e clamou um grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus um grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu. E mandou vestes para vestir Mardoqueu e tirar-lhe do cilício, porém ele não aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei que tinha ali posto na sua presença, e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã, para destruir, para mostrar a Esther, e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e lhe suplicasse na sua presença pelo povo. E veio, pois, Ataque, e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os seus servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar o rei no palácio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte. Salvo se o rei lhe estender o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei.
e fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque, se todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como esse chegastes para o reino? Então disse Ester que tornasse a dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais e nem bebai por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu fez conforme tudo quanto Ester ordenou. Amém? O livro de Ester é um dos livros mais importantes para os judeus, que eles consideram mais importante. Esse livro ele foi escrito há cerca de 465 anos antes de Cristo. Atribui-se, não tenho certo o seu autor, mas pelas pistas, pelas evidências, pelo nacionalismo, acredita-se que ele foi escrito por Mardoqueu, ou Mordecai, como em algumas versões. A palavra aqui, ela trata, vamos contextualizar um pouquinho. Ela se passa em Suzã. Suzã hoje é onde é o Irã, o Irão. É um povo persa. Onde está hoje o túmulo de Daniel, né? E o povo vivia cativo sobre o domínio, o povo judeu, o povo de Deus vivia cativo sobre o domínio do rei Xerxes, ou Assuero, ou na forma grega de se falar, Ataxerxes. E a palavra diz que Ataxerxes, que o rei Assuero estava dando uma festa há 180 dias. Caramba, bastante tempo, né? 180 dias de festa, você imagina como já estava esse pessoal. E o rei Assuero manda chamar a sua rainha, Rainha Vaste, que significa beleza em comum. Só que a Rainha Vaste não atende o chamado do seu marido. E não resta mais uma opção ao rei, envergonhado diante do povo, para que se não desse má testemunho para as outras mulheres. Não resta a ele senão que a Rainha Vaste morresse, executar a Rainha Vaste. E assim se fez. Só porque o povo começou a perceber que o rei entristeceu-se. Aí aqueles que viviam ao redor do rei tiveram uma grande ideia. Arrumar uma nova rainha, uma nova esposa para o rei. E aí saíram por toda a província à procura de moças formosas, garotas muito bonitas, para trazer para que o rei escolhesse a próxima rainha. E assim se fez. E no meio dessas garotas veio uma moça que em nome judeu seria Radassa. Radassa, essa moça vindo de uma infelicidade familiar, órfã de pai e mãe, criada pelo seu primo, Mardoqueu ou Mordecai. E Radassa vai para o castelo, passa tempo se preparando em beleza, ganha o coração dos eunucos e Ester é a escolhida para ser a rainha. Nós já podemos dizer que Ester é escolhida para ser a rainha já na providência de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco desse Deus de providência, desse Deus dos tempos que estamos vivendo. E eu quero dizer para você que os planos de consumir, os planos de oprimir, os planos de atentar contra o povo de Deus não é hoje.
Isso que eu e você estamos passando, essa opressão, esses dias difíceis, essa incerteza, não é de hoje. E na época de Hadassa, que quando entra no palácio ganha um nome persa, Esther, estrela, esse inimigo tinha um nome, e o nome desse inimigo era Amã. E Amã atentava planos para acabar, aniquilar, consumir o povo de Deus. E Amã chega aos ouvidos do rei e diz: sabia, rei, que no meio do seu povo existe uma gentalha que eles não cumprem os seus editos, eles não cumprem as suas leis, eles têm leis próprias, eles têm um jeito próprio, eles obedecem um outro rei que não é o Senhor. E isso não caiu bem, irou o coração de Assuero. E Assuero achou mesmo que a mãe estava certa, que deveria consumir esse povo. E Amã oferece dinheiro, fortunas aos cofres para consumir todo esse povo. Como eu estava dizendo para você no começo, esse livro, os judeus têm esse livro por tão precioso, porque eles comemoram o dia de Purim, a festa de Purim, até os dias de hoje, porque é a festa do dia da libertação, do livramento do povo de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de livramento e Ele não mudou. Ele não mudou e Ele tem conselhos para nós essa noite. Lembra que eu já disse outras vezes? Só 2 tipos de pessoa, 2 qualidades podem dar conselhos para nós. O resto é palpite. Quem dá conselho é quem te ama muito. Quem te dá conselho é aquele que é especialista do assunto. O resto são palpiteiros. Podem dar palpites à vontade, mas quem dá conselho, quem é especialista do assunto, teu Deus é um Deus especialista de assunto, de providência. Teu Deus é especialista em maravilhas. Teu Deus é especialista em livramento. E é isso que o Senhor vai nos ensinar através da sua palavra essa noite. Ele vai nos ensinar a postura de povo de Deus. Ele vai nos ensinar mediante o evangelho, que se nós somos evangélicos, nós seguimos o evangelho. Se nós somos cristãos, nós seguimos a palavra de Deus. Não somos só de nome. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso essa noite. E a palavra diz aqui que Amã fez esse intento e Mardoqueu vestiu de pano de saco, vestiu-se de cilício e foi à porta do rei e fez a rainha saber o que é que estava acontecendo. Que eles iam lançar sorte, lançar para consumir o povo de Deus. Hoje em dia nós estamos passando por dias que você não sabe se essa má sorte vai ser lançada sobre a sua vida, sobre a vida da tua família, sobre a vida de alguém que você conhece, sobre a vida de alguém da tua cidade ou da tua nação. Só que o Senhor está dizendo para nós nessa palavra que Ele tem a estratégia. Ele tem o conselho, Ele tem a palavra e Ele não mudou. E aqui diz que Mordecai vai até no portão do rei e faz saber à rainha o que o povo de Deus, o povo judeu ia ser consumido e que não pense ela por morar dentro do palácio que ia ser poupada. E a rainha diz a Mordecai, ela era uma rainha que ela estava entre 2 situações, entre a maldade de Amã e o orgulho de Assuero. Ela era uma jovem bonita, formosa, com vestes de rainha. Ela tinha o prestígio, mas não tinha o poder. E o Senhor agora, Ele ensina Esther e quer ensinar nós, eu e você, quer ensinar nós, que não nos basta só o prestígio. Nós temos que entender o poder do nosso Deus que em nós opera. Porque o livro todo de Esther não fala uma vez, não toca uma vez, não está escrito uma vez o nome de Deus. Mas ele deixa claro em toda a linha e no livro todo a presença de Deus. A presença do Deus Altíssimo. Ele é um Deus, ele deixa claro o Deus invisível, mas o Deus evidente.
Invisível, mas evidente. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, um Deus invisível e um Deus evidente. Se tiver alguém perto de você aí, diga: o nosso Deus é um Deus invisível, mas é um Deus evidente, como é no livro de Esther. E aí Esther tem a revelação do Senhor e diz: diga a Mordecai, meu primo, que me criou como filha, que o rei não me chama há 30 dias, mas que ele convoque todo o povo a orar, a jejuar, a conclamar um jejum, e as moças que aqui vivem comigo também conclamaremos um jejum. E eu entrarei na presença do rei. E se eu perecer, pereci. Se eu morrer, morri. Nesse momento, Esther estava tendo o que eu e você estamos tendo oportunidade essa noite. Saber as estratégias de Deus. Que nós temos um Deus que ouve clamor. Que nós temos um Deus que ouve súplicas. E nós temos um Deus que aceita jejum. Esther tinha vestes de rainha. Vestia-se como uma rainha. Penteava-se como uma rainha. Usava acessórios de rainha. Mas agora chegou o momento para que Esther foi escolhido para se posicionar como rainha. Você pode ter cara de crente. Você pode usar roupa de crente. Você pode falar linguagem crentez. Mas nos momentos que nós estamos vivendo hoje é o momento de se posicionar como cristão. Como chegou o momento de Esther. E de conhecer o seu Deus, saber de onde você veio e para onde você vai. Porque Esther sabia de onde ela saiu e para onde ela iria, porque ela disse: se eu morrer, morri. Se eu perecer, pereci. Porque eu sei de onde eu vim. De onde o Senhor me tirou pelas suas mãos de providência, por ser um Deus providente. Você sabe de onde o Senhor te tirou um dia? Onde Ele te colocou? Olha a tua casa ao teu redor. Olha os seus filhos. Você que tem um esposo, uma esposa. Você que é solteiro, olhe tudo que você tem. Eu e você, nós temos mais coisas do que precisamos ou merecemos. Roupa, sapato, tanta coisa. Muitas vezes nós nos vestimos como rainha. Mas agora chegou o momento de termos posicionamento, seja homem ou mulher, de rainha e de rei. Aí Esther chega e ela diz essa palavra que destranca os céus. Que abre os ouvidos de Deus, diga ao povo que jejue, e eu vou entrar na presença do rei. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite, a palavra que destranca os céus, a palavra que nos protege, a palavra que dá o livramento para o povo de Deus, da má sorte que quer cair sobre qualquer um de nós. Diga ao povo que conclame um jejum. Essa palavra estava ruminando dentro de mim todos esses dias. Diga ao povo que conclame um jejum e que clame a mim. Desde o primeiro dia que nós viemos para o culto online, o culto virtual, a primeira palavra diz: o povo que se chama pelo meu nome, se inclinar, buscar minha face, se converter do seu mau caminho. É eu e você que chama pelo nome de Deus. É esse povo, o Senhor está falando hoje para o povo que clama pelo nome dele. E hoje o Senhor está dando continuidade e nos ensinando, falando: chega de igrejas com palco. O Senhor está estabelecendo o seu trono. O Senhor estabelecendo altar. E para estabelecer altar, Ele está chamando os verdadeiros cristãos. Ele está nos chamando para... Você quer ter roupa de Esther? Você pode ter. Se você quer ter apetrechos de crente, você pode ter. Mas hoje Ele está te chamando para um posicionamento de verdade. Aqui a palavra diz que Esther falou: diga ao povo que jejue por 3 dias. Eu convido você essa noite. O seu Deus, ele não mudou. O inimigo também não. Os planos do inimigo, ele tem um ministério: matar, roubar e destruir. Mas o Senhor também tem o dele: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Como o Senhor falou para Esther aquela noite, e Esther entrou na presença do rei, e o rei estendeu o seu cetro e ouviu o pedido de Esther. Hoje o rei está disposto a estender o seu cetro. Mas antes de chegar esse momento, o povo vai chegar diante de Deus com a sua súplica, com o seu jejum e com a sua palavra de crente de verdade, de cristão de posicionamento, de cristão de verdade. Eu convido você, Igreja de Cristo, a orar e convido você a jejuar. Convido você, a todo cristão que você conhece, que ore e jejue por esses dias, porque eu sei que o livramento do Senhor está perto. Ele não mudou, ele continua sendo Deus invisível, mas presente, sempre presente. Eu quero dizer para você que no céu não há pânico, que o teu Deus é o Deus de maravilhas, que o teu Deus é Deus de livramento, que o teu Deus é Deus de salvação. O seu Deus nunca esteve tão evidente como Ele quer se mostrar para você as suas evidências. Você que quer ver a evidência de Deus, porque Deus é evidente, invisível, mas evidente. Eu convido você a orar essa noite. Eu convido a você que tem disponibilidade a conclamar um jejum, a conclamar orações, a unir a sua família a orar. Amém? Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque eu te amo. E eu sei que o Senhor enviou, Senhor, o Teu conselho e a Tua justiça. O Senhor enviou para nós essa noite, Senhor, a Tua palavra de livramento. O Senhor está nos ensinando, Senhor, a posicionamento, não de filhos do Rei, não só, Senhor, aquele que se veste como, aquele que se orna como, coloca seus ornamentos, mas como aquele que se posiciona como, Pai. Hoje nós nos posicionamos, Pai. Que o Senhor seja conosco esses dias que vamos passar, Pai. Aquele que, Senhor, que vai entregar o seu jejum e as suas orações ao Senhor. O Senhor continua sendo um Deus que ouve o teu povo, um Deus que aceita o clamor, um Deus que recebe os jejuns. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Abençoa, Senhor, cada família. Abençoa, Senhor, cada irmão que está ouvindo essa mensagem. Abençoa as nossas casas, Pai. Abençoa a nossa cidade. Abençoa a nossa nação. Abençoa o Teu povo espalhado sobre o mundo. Em nome de Jesus. Amém.